Você está prestes a descobrir hotéis reais que parecem ter sido teletransportados do futuro. A China não está inovando, está reescrevendo as regras da arquitetura mundial. Número 1. O hotel que redefine a ideia de luxo. Descendo para o subsolo. Hotéis chineses têm provocado uma verdadeira revolução na maneira como engenheiros dos Estados Unidos e de várias outras partes do mundo entendem inovação e design futurista. Eles estão criando estruturas tão surpreendentes que fazem parecer que vieram diretamente do ano 2125. E o mais impressionante é que não estamos falando de projetos conceituais, ilustrações digitais ou sonhos arquitetônicos que nunca sairão do papel. Cada um desses hotéis existe de verdade, está completamente operacional e recebe hóspedes diariamente. A diferença entre o que a China constrói e o que o resto do mundo ainda considera avançado não é apenas grande. É como se existisse um intervalo de 100 anos separando essas realidades. E é dentro desse cenário de ousadia arquitetônica que surge um hotel capaz de virar completamente de cabeça para baixo tudo o que entendemos como luxo. O Intercontinental Shanghai Wonderland. Imagine um hotel que ignora por completo a busca pelo topo do céu e, em vez disso, decide mergulhar profundamente na terra. O edifício se estende por cerca de 88 metros para baixo, instalado dentro de uma antiga pedreira abandonada, transformando um espaço esquecido em um monumento futurista que parece ter sido criado por uma civilização subterrânea altamente avançada. Não se trata de simplesmente colocar um prédio dentro de um buraco. É uma inversão total da lógica arquitetônica tradicional. A fachada de vidro se apoia nas paredes rochosas da pedreira, como se estivesse abraçando a própria terra, e cada pavimento desce em camadas, conduzindo o olhar para uma escuridão elegante, uma espécie de jornada arquitetônica rumo ao desconhecido. Mas a verdadeira surpresa está ainda mais abaixo. 2 andares inteiros ficam submersos, ocultos sob a água, oferecendo suítes onde enormes paredes de aquário, que vão do chão ao teto, envolvem o hóspede em um ambiente que mistura tranquilidade e ficção científica. Peixes deslizam suavemente diante da cama enquanto você dorme quase 90 metros abaixo da superfície. A estética geral é como algo saído de um filme futurista. Níveis iluminados atravessando a pedra, cachoeiras passando bem diante de janelas, um átrio interno brilhando como se fosse um portal ligando 2 mundos. Assim é o futuro da hotelaria quando a profundidade se transforma em luxo e a gravidade deixa de ser obstáculo para se tornar possibilidade. Número 2. O hotel que parece flutuar como uma nave sobre a água. Se descer quase 90 metros para dentro da terra já parece ousado demais, prepare-se para conhecer um hotel que decidiu simplesmente ignorar o solo por completo e flutuar sobre a água como se fosse uma nave alienígena estacionada. Este é o Sheraton Hussel Hot Spring Resort, uma construção tão impressionante que, à primeira vista, parece mais um objeto futurista pousado acidentalmente na Terra do que um hotel real. Imagine um anel gigante, luminoso, absolutamente curvo e simétrico, erguendo-se acima da água como se estivesse levitando. É assim que o hotel se apresenta. Não existe nada nele que remeta à arquitetura ocidental tradicional. Nenhuma linha reta, nenhuma esquina, nenhum ponto previsível. Tudo é curvado, polido, fluido. Durante o dia, seu vidro espelhado reflete o céu e a superfície da água, criando a sensação de que o hotel é uma extensão natural do horizonte. Já à noite, ele se acende por completo, parecendo uma estação orbital brilhando suavemente sobre o lago. A sensação, ao se aproximar, é de incredulidade. O edifício parece desafiar todas as normas estruturais que conhecemos. É como se um designer do século 22 tivesse criado um hotel futurista para um jogo de realidade virtual e alguém tivesse decidido construí-lo exatamente como estava, sem fazer nenhuma adaptação. Cada ângulo revela detalhes que desafiam a lógica. Curvas que seriam extremamente difíceis de reproduzir em vidro, proporções que parecem flutuar apesar do tamanho colossal, e uma geometria que beira o surreal. Aproximar-se dele pela água só aumenta o impacto visual. Parece um portal circular para outra realidade. E por mais impressionante que seja, este hotel foi apenas um experimento para algo ainda mais ousado que viria a seguir. Algo que abandonaria completamente qualquer resquício de geometria tradicional. Número 3. O hotel que parece metal líquido em transformação. A arquiteta Zaha Hadid sempre foi conhecida por ultrapassar fronteiras.
Mas no Morpheus Hotel Macau, ela parece ter decidido ignorar completamente as regras e recriar o conceito do que é possível em arquitetura futurista. O hotel, com seus 40 andares, não apenas parece vir do futuro, ele parece uma escultura viva, como se fosse feito de metal líquido congelado no instante exato em que estava mudando de forma. A característica mais marcante é o gigantesco vazio que atravessa o centro da estrutura, de baixo até o topo. Não é apenas um buraco, é um elemento integrador do design, um espaço negativo que organiza todo o resto. Em volta dele, o edifício se dobra e se torce em curvas geométricas que confundem o olhar, criando uma sensação de que a construção está em constante transformação dependendo do ângulo em que você a observa. Nada ali é convencional. Não há ângulos retos, não há paredes simples, não há nenhum traço de arquitetura tradicional. Em vez disso, surgem padrões orgânicos que lembram organismos vivos, redes celulares ou esqueletos alienígenas. Esse exoesqueleto branco se curva e se cruza como se tivesse sido moldado por forças naturais, e não desenhado por mãos humanas. De um lado, o hotel parece um túnel. De outro, parece uma onda ondulando no espaço. Visto de cima, lembra o formato de um 8 infinitamente retorcido. A cada movimento do observador, o edifício revela uma nova interpretação, cumprindo perfeitamente a função da arquitetura futurista. Não ser apenas um objeto físico, mas uma experiência visual que muda constantemente. À noite, a luz preenche o vazio central e ilumina toda a estrutura de dentro para fora, fazendo o hotel parecer energizado por algum tipo de tecnologia desconhecida. Cada superfície se conecta à seguinte com fluidez. Cada linha se curva até atingir a impossibilidade. O Morpheus não é apenas um hotel. É um laboratório de ideias onde o futuro parece ter assumido o controle total do projeto. E mesmo assim, por incrível que pareça, o que veio depois conseguiu ser ainda mais ousado. Número 4. O hotel que parece uma nave espacial pronta para decolar. O Chimelong Spaceship Hotel, localizado em Zhuhai, é uma obra tão radical que faz qualquer hotel futurista parecer tímido em comparação. Em vez de se inspirar vagamente em ficção científica, ele simplesmente assume por completo a estética de uma nave espacial. A impressão é que ele caiu do céu, pousou na cidade e está apenas aguardando o momento certo para decolar novamente. A estrutura tem forma de disco, enorme e totalmente revestida por um acabamento prateado metálico que brilha como o casco de uma nave avançada. As superfícies são contínuas, suaves, sem interrupções visíveis, como se tivessem sido moldadas em peça única. Tudo remete ao design aeroespacial, curvas perfeitas, ausência total de ornamentos tradicionais e um aspecto aerodinâmico que reforça a ideia de movimento, mesmo estando estacionado. Não existem colunas clássicas, nem lobbies que lembram hotéis tradicionais. Em vez disso, há um grande disco horizontal que parece flutuar graças às linhas suaves da base, com anéis de luz circulando sua forma e janelas que se assemelham a escotilhas. A silhueta do hotel é tão futurista que, se você a mostrasse a alguém sem contexto, a pessoa acreditaria que é uma estação espacial em órbita de algum planeta distante. À noite, o prédio ganha vida com luzes em tons de azul e branco que percorrem sua superfície metálica, criando a sensação de que está prestes a entrar em procedimento de lançamento. A estética é tão futurista, tão completamente dedicada ao amanhã, que faz outros hotéis modernos parecerem quase históricos. Estar dentro dele não parece hospedagem, parece embarque. Tudo ali transmite a sensação de transitar por uma nave sideral, desde as curvas internas até os efeitos de iluminação cuidadosamente projetados. É como se cada detalhe tivesse sido pensado para convencer você de que está prestes a viajar pelo espaço. E a China não parou por aí. Se uma nave espacial já impressiona, imagine multiplicar essa ousadia arquitetônica por 8 estruturas igualmente futuristas. Número 5. O Hotel de Esferas Gigantes, que parece um sistema planetário. O Sunrise Kempinski Hotel é uma das construções mais surreais já erguidas na China, e sua aparência desafia abertamente qualquer noção comum de arquitetura. Em vez de se limitar às formas tradicionais de arranha-céus, torres ou complexos horizontais, ele apresenta 8 esferas colossais que emergem da água como se fossem planetas rompendo a superfície de um oceano calmo. É como se alguém tivesse decidido projetar um sistema solar inteiro ao alcance das mãos.
e realmente construído. Essas esferas não são apenas grandes, são gigantescas, impecavelmente lisas e visualmente perfeitas, refletindo a luz do dia com um brilho que as faz parecer organismos alienígenas, ou talvez cápsulas vindas do futuro. Ao anoitecer, cada uma delas se transforma em um globo luminoso, emitindo uma luz suave e ao mesmo tempo poderosa, como se abrangessem vida própria. Todas estão conectadas entre si por passarelas curvilíneas que lembram cordões umbilicais, reforçando a sensação de que esse hotel funciona como uma espécie de organismo coletivo, uma colmeia futurista feita de luz e geometria. A escala, a fluidez das formas e a disposição sobre a água criam uma cena que não se parece com nada que a arquitetura ocidental tenha produzido. Ali não existem cantos, ângulos, arestas ou superfícies rígidas. Todas as formas são circulares, contínuas, sem o menor indício de interrupção. É uma estética que abandona por completo a rigidez e abraça o orgânico em sua forma mais pura. De longe, o conjunto parece um colar de planetas cuidadosamente alinhados, refletindo no espelho d'água e duplicando o impacto visual. O reflexo cria a ilusão de 16 esferas, metade reais, metade espelhadas, produzindo um espetáculo que deixa qualquer observador hipnotizado. De perto, a sensação é de atravessar um portal para um futuro onde a humanidade vive em cápsulas esféricas flutuantes, em perfeita harmonia com o ambiente. E quando você acredita que essa estética circular atingiu seu ápice, surge um projeto que decide elevar essa ousadia, transformando-a em puro ouro. Número 6. O Hotel Lotus Dourado, que domina o céu. O Grand Lisboa Macau é um espetáculo visual que redefine completamente qualquer expectativa sobre arquitetura futurista. Enquanto muitos edifícios tentam transmitir elegância através da discrição ou minimalismo, este hotel faz exatamente o contrário. Ele abraça a extravagância absoluta, a opulência máxima e a estética mais ousada possível. É uma flor de lótus gigantesca, totalmente dourada, ascendendo 47 andares rumo ao céu, irradiando luz e imponência por todos os lados. A estrutura se abre como pétalas, cada uma desenhada para refletir a luz de maneira diferente. O resultado é um edifício que parece estar em constante transformação, mudando de cor conforme o sol se move e assumindo um brilho quase líquido, como ouro derretido solidificado no formato perfeito de uma flor futurista. Não existe sutileza aqui. É arquitetura para ser vista, admirada e impossível de ignorar. À noite, o prédio se transforma completamente. Luzes percorrem cada pétala, subindo e descendo pela estrutura como se fossem linhas de energia pulsando por toda a sua superfície. O dourado amplifica cada tonalidade de luz, criando um show visual que parece mais uma mensagem enviada por uma civilização avançada do que um simples hotel. De alguns ângulos, o Grand Lisboa se parece com uma flor. De outros, lembra uma coroa brilhante, como se tivesse sido feita para uma entidade colossal. Visto de cima, transforma-se num símbolo geométrico com linhas que se cruzam em padrões quase hipnóticos. Nada nele é acidental. Cada curva, cada brilho, cada detalhe foi pensado para impressionar. É possível enxergá-lo a quilômetros de distância, destacando-se do restante da cidade como se pertencesse a uma dimensão paralela. O Grand Lisboa é um monumento ao futurismo exuberante, uma arquitetura que se recusa a ser discreta e assume com orgulho o título de uma das estruturas mais chamativas e icônicas do planeta. Mas se esse nível de extravagância já parece extremo, espere até se deparar com um hotel onde 3 deuses colossais se tornam o próprio edifício. Número 7. O Hotel dos 3 Deuses Gigantes que virou realidade. O Tianzi Hotel é uma obra arquitetônica tão ousada que parece ter emergido diretamente de um delírio mitológico de proporções épicas. Em vez de seguir qualquer estilo convencional, ele transforma 3 divindades tradicionais chinesas, Fu, Lu e Shou, em um hotel inteiro, com mais de 40 andares de altura. Essas figuras não são esculturas decorativas, são a própria estrutura do hotel. Não é exagero dizer que parece uma visão divina materializada. As vestes dos deuses formam os andares e corredores. Os rostos gigantes olham para o horizonte como se observassem os visitantes e a cidade. Os braços moldam curvas da fachada e cada janela ocupa a posição exata onde deveria estar um detalhe da roupa, um sinal do rosto ou uma dobra do manto.
Tudo é feito para parecer que o hotel foi talhado a partir de colossos míticos. Os designers conseguiram transformar elementos simbólicos da cultura chinesa em arquitetura funcional. As cabeças das divindades abrigam as coberturas, suítes que literalmente colocam o hóspede na mente dos deuses. As roupas representam diferentes alas, com janelas estrategicamente posicionadas para não interferir no desenho sagrado. É uma fusão ousada entre mito e engenharia, algo tão improvável que, à primeira vista, parece uma ilustração. À noite, luzes acendem ao longo dos contornos dos três deuses, destacando cada dobra das vestes, cada expressão facial, cada traço monumental. O hotel se ilumina de uma forma que faz parecer que as três figuras acabaram de despertar e estão prestes a dar vida ao prédio. É um tipo de estética que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Literal, gigantesca e ao mesmo tempo funcional. Nenhuma outra civilização tentou criar algo parecido. Uma arquitetura que transforma seres mitológicos em prédios inteiros, ocupando espaço não apenas como símbolos, mas como estruturas reais e habitáveis. O Tianzi Hotel é tão surpreendente que palavras mal conseguem descrever o impacto de vê-lo pela primeira vez. E se isso já parece a fronteira máxima entre fantasia e arquitetura, espere até conhecer um hotel cuja forma colossal é tão extraordinária que pode ser vista do espaço. Número 8. O Hotel Coroa Gigantesca Visível do Espaço. O Sanya Beauty Crown Hotel Complex eleva a palavra grandioso a um patamar totalmente novo. Esta construção monumental, projetada para ser vista não apenas da cidade, mas até mesmo do espaço, redefine por completo o conceito de escala arquitetônica. Trata-se de uma coroa imensa, tão grande e tão ornamentada, que parece ter sido criada para um gigante. E ainda assim, é um hotel completamente funcional. A estrutura circular se ergue como uma peça de joalheria colossal, com pontas e projeções cristalinas que se elevam em ângulos afiados, como se tivessem sido esculpidas em uma pedra preciosa extraterrestre. Os painéis geométricos que revestem o prédio são tão precisos, tão incrivelmente simétricos, que parecem obra de um programa avançado de modelagem digital. E, de fato, foram concebidos dessa forma. A surpresa maior, porém, é que alguém teve coragem de construir a versão real do que parecia impossível. O resultado é um edifício que não atende apenas aos padrões tradicionais de hotelaria. Ele desafia o imaginário humano e redefine o que se acredita ser possível construir. Sua presença altera o horizonte de qualquer lugar onde esteja. Esta não é uma arquitetura feita para uma cidade. É uma arquitetura feita para desafiar o planeta. À noite, a coroa inteira se ilumina com cores vibrantes que mudam em transições suaves. É como se emitisse sinais luminosos para quem olha de longe. Um monumento cintilante que parece comunicar-se com o céu. De quilômetros de distância, é impossível não enxergá-la. Um grande símbolo futurista brilhando com intensidade hipnotizante. O edifício combina três características raramente vistas juntas: a monumentalidade de um monumento nacional, a precisão de algo lapidado como joia e a ousadia geométrica de uma obra alienígena. Uma coroa que domina tudo ao seu redor e que parece ter sido enviada do futuro para marcar presença na Terra. E mesmo esse espetáculo visível da órbita não é o único exemplo de arquitetura que parece ultrapassar a própria realidade. Número 9. O Hotel Cristal. Que parece ter sido esculpido em luz. Imagine um edifício inteiro projetado como se não fosse feito de matéria, mas sim de luz pura, refratada e moldada em formas angulares, afiadas e hipnotizantes. Essa é a sensação ao observar o Hotel Eclat Beijing, uma construção que desafia qualquer noção tradicional de hotelaria ao se apresentar como um enorme cristal multifacetado que alguém esculpiu com precisão matemática e depois colocou no meio da cidade. Todas as superfícies externas são de vidro reflexivo cuidadosamente cortado em prismas, cada um com ângulos próprios. É como se cada painel tivesse sido pensado individualmente para refletir o mundo à sua volta de um jeito único. O prédio inteiro parece um diamante gigantesco que caiu do futuro e foi apenas adaptado para acomodar pessoas em seu interior. Nada nele é suave ou arredondado. É um monumento à geometria pura. Quando a luz do sol incide sobre a fachada, ocorre um espetáculo visual que parece uma explosão silenciosa de brilho.
Cada prisma devolve luz em direções diferentes, criando um efeito caleidoscópico que muda constantemente. Dependendo do horário, o hotel pode parecer uma miragem, uma projeção tridimensional ou até um objeto translúcido prestes a desaparecer no ar. É uma arquitetura que literalmente fragmenta a realidade diante dos olhos, como se o prédio estivesse em constante mutação. Esse é o extremo do minimalismo futurista. Nada de curvas, nada de ornamentos, nada de suavidade. Apenas ângulos cuidadosamente posicionados, superfícies polidas como espelhos e uma precisão quase cirúrgica nas formas. A combinação gera um efeito tão impactante que, por momentos, parece que a construção nem existe de fato, mas sim que está sendo projetada por alguma tecnologia avançada. À noite, a transformação é ainda mais dramática. A iluminação interna faz cada prisma brilhar, como se fosse um fragmento independente de luz sólida. O hotel inteiro vira um enigma geométrico iluminado, composto por peças que parecem estar flutuando e se encaixando no escuro. Ele perde o aspecto de construção tradicional e assume o de escultura luminosa, como se cada ângulo fosse um novo capítulo visual. O Hotel Eclat Beijing é frio, preciso, matemático, quase inumano em sua estética, e justamente por isso transmite a sensação de algo vindo do futuro. É um edifício que não tenta imitar o ambiente ao redor, ele o transforma, distorce e devolve em múltiplos reflexos. É como se alguém tivesse criado um hotel utilizando apenas luz, ângulos e espelhos, e depois decidido torná-lo real. Número 10. O hotel que parece crescer. Junto com a natureza. O Banyan Tree Nanjing Garden Expo Resort surge como um lembrete poderoso de que o futuro não precisa ser apenas aço, vidro e superfícies cromadas. Às vezes, o futuro pode assumir formas orgânicas, suaves e integradas ao ambiente natural, a ponto de fazer parecer que o próprio terreno convidou as edificações a crescerem sobre ele. É exatamente isso que esse resort representa, uma fusão tão completa entre arquitetura e natureza que os limites entre as duas coisas simplesmente desaparecem. Em vez de linhas retas, aqui predominam curvas que se movem como ondas, acompanhando o relevo natural sem tentar dominá-lo. Os edifícios parecem brotar da terra, como se fossem formações orgânicas que sempre estiveram ali, evoluindo lentamente ao longo do tempo. Telhados ondulados lembram o movimento de água e vento, criando um ritmo visual contínuo que percorre toda a paisagem. A sensação é de que cada estrutura respira junto com o ambiente. A água se move pelos espaços como se fosse parte essencial do projeto, fluindo entre as construções da mesma maneira que riachos serpenteiam por florestas. Caminhos surgem e desaparecem, integrando o paisagismo à arquitetura de maneira quase poética. Em alguns pontos, é difícil dizer onde termina um prédio e onde começa um jardim. E essa é precisamente a intenção. Essa estética representa um tipo de futurismo diferente. Não o futuro dominado por tecnologia fria, mas sim um futuro de harmonia, de coexistência, de integração total entre inovação e natureza. É o amanhã visto pelos olhos de quem acredita que progresso não precisa significar ruptura com o orgânico, mas sim uma ampliação daquilo que já existe. Curvas encontram curvas. Jardins se misturam a corredores. Piscinas se conectam a lagos naturais, criando espelhos d'água onde se refletem estruturas que parecem ter sido moldadas pelo próprio ambiente. Durante o dia, o conjunto passa a sensação de um santuário moderno. À noite, luzes suaves iluminam o resort como se fosse uma criatura bioluminescente repousando na paisagem. Cada ângulo revela uma integração surpreendente. Uma parede que vira montanha, um caminho que se transforma em raiz, uma cobertura que se confunde com folhas. É uma dança constante entre arquitetura e natureza, e o resort executa cada passo com perfeição. Esse é o futuro visto como harmonia e não como oposição. Um futuro que não destrói o ambiente para construir, mas que constrói para se moldar ao ambiente. E exatamente quando parece que essa abordagem é o ápice do que a China pode criar, surge uma estrutura que leva a geometria pura ao extremo mais ousado possível. Número 11. O maior hotel esférico do mundo. Flutuando. Como um planeta. A maior estrutura esférica já construída pela humanidade não é um domo esportivo nem um observatório astronômico. É um hotel.
E ele não está no topo de uma montanha nem em meio a uma metrópole futurista. Ele repousa sobre a água como se tivesse emergido calmamente de um lago. Esse é o Hilton Huzhou Nanchun, um monumento geométrico que parece um planeta pousado na Terra, oferecendo acomodações de luxo dentro de sua forma perfeita. Ao se aproximar do hotel, a impressão é de estar diante de um objeto colossal que desafia a compreensão. A esfera é tão grande que domina completamente o horizonte, transformando tudo ao redor em mero cenário para sua presença monumental. As superfícies de vidro e aço refletem o céu e a água de maneira tão uniforme que, às vezes, a esfera parece desaparecer parcialmente, criando a ilusão de que está se materializando e desmaterializando ao mesmo tempo. É a simplicidade levada ao extremo. Apenas uma forma geométrica pura, perfeita, sem ornamentos, sem interrupções. E justamente por isso, tão futurista. A escala é tão impressionante que parece impossível que aquela esfera seja um hotel funcional e não algum tipo de instalação científica de alta tecnologia. A aproximação pelo lago é uma experiência em si. A esfera cresce diante dos olhos e passa a ocupar todo o campo de visão. Quanto mais perto você chega, mais forte fica a sensação de estar diante de algo que não foi apenas construído, mas concebido para ser monumental. É como observar um planeta recém-formado refletindo o universo ao seu redor. À noite, o espetáculo fica ainda mais marcante. A esfera inteira brilha de dentro para fora como se estivesse energizada por algum tipo de núcleo luminoso. O reflexo na água faz parecer que duas esferas coexistem, uma flutuando acima da superfície e outra invertida logo abaixo. É uma visão quase cósmica, como se o hotel tivesse sido trazido de outra dimensão e colocado ali para iluminar o lago. Nenhum outro edifício esférico na Terra se compara a ele. Todos os outros parecem versões preliminares, rascunhos, tentativas iniciais de alcançar o que este hotel alcançou. É a prova viva de que, quando alguém na China decide construir a maior esfera possível, eles realmente levam a ideia ao extremo, adicionando o elemento mais inesperado, fazê-la flutuar e transformá-la em um destino de luxo. Encerramento. Quando observamos cada um desses hotéis, fica impossível negar. A China não está apenas construindo prédios. Está construindo provocações, declarações, desafios diretos às nossas ideias sobre o que o futuro deveria ser. Enquanto boa parte do mundo ainda discute como será a arquitetura de amanhã, eles simplesmente decidiram avançar, experimentar, ousar e transformar imaginação em estrutura. Esses hotéis não existem para serem discretos. Eles existem para marcar época, para redefinir limites, para fazer você olhar duas vezes e questionar se realmente está vendo algo real. São construções que não parecem pertencer ao presente, mas que insistem em existir exatamente agora, como se tivessem atravessado uma linha do tempo alternativa e aterrissado na nossa realidade. Cada esfera, cada curva, cada ângulo impossível, cada fachada que brilha como joia ou reflete como espelho, tudo isso faz parte de uma mensagem muito clara. O futuro não é algo que esperamos, é algo que construímos. Enquanto muitos países ainda tratam inovação como conceito, a China transforma esses conceitos em concreto, vidro, metal e luz. E ao fazer isso, cria não apenas hotéis, mas experiências, marcos culturais, símbolos de uma nova era arquitetônica que está apenas começando. Uma era onde prédios descem ao subsolo, flutuam sobre lagos, assumem formas de deuses, planetas, flores, naves e joias. Uma era que não espera aprovação, apenas avança. E o mais impressionante de tudo é que esses são apenas os primeiros capítulos. Se isso é o que eles já construíram, imagine o que ainda está por vir. O futuro da arquitetura não será tímido, não será conservador e certamente não será previsível. Ele será ousado, luminoso, gigantesco e, acima de tudo, inspirador. Porque, no fim das contas, cada um desses hotéis deixa claro o mesmo recado. O amanhã não chega sozinho. Ele é criado, peça por peça, ideia por ideia, até que se torne inevitável. E olhando para o que a China está fazendo agora, o inevitável parece ser muito, muito mais extraordinário do que pensamos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!